Eu trouxe um estudo que vai mostrar um pouco mais sobre a história de Salomão, de uma forma que as pessoas não conhecem, Tá. que é o Testamento de Salomão e o que está descrito nos Apócrifos. Eu não sei se você sabe, ô Vilela, mas Salomão, como eu disse, foi construtor do primeiro templo de pedra, e que ele utilizou demônios para ajudarem ele a construir esse Sim. primeiro templo. Já ouviu falar nisso? Já. Essa história está registrada num apócrifo, que é o Testamento de Salomão. Bora ver, então. A gente começa ali vendo imagens, de certa forma, desse testamento, né? Informações que foram trazidas para nós atualmente. Pode descer um pouco aí, Homer. E para iniciarmos entendendo o apócrifo, que é o Testamento de Salomão, a história é bem interessante. Salomão, em certo momento, quando o pai dele, Davi, quis construir um templo, percebeu que a promessa em que um profeta chamado Natã fez a Davi, como boca de Deus, dizendo que Davi não iria construir uma casa para Deus, mas alguém da sua descendência um dia iria construir. Quando Salomão escutou isso, ele tomou para si essa promessa, sendo que essa promessa não era para ele, era para Cristo. Essa história é muito interessante e está na Bíblia, não é considerada apócrifa, ela está no livro de Samuel, onde Davi, quando quis construir uma casa para Deus, o profeta Natã veio e, como voz de Deus, rejeitou isso. Ele falou, cara, um dia alguém da sua descendência vai construir esse templo para Deus, mas não é você. Alguém no futuro iria fazer isso. É uma promessa para Cristo que iria construir a verdadeira casa. Nós somos o templo de Deus, nós somos o corpo de Cristo hoje. Tá. Somos considerados a igreja. Por isso que eu falei no início que não tem como sermos desigrejados. Mesmo participando ou não de denominações religiosas, a igreja não é um templo. E esse erro, ele é advindo de Salomão. Que as pessoas falam hoje, eu vou à igreja andando, mas aquele templo ali é um templo de pedra. E na própria Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, não habita numa construção, né? Ele habita em um templo não feito por mãos humanas, que é o nosso corpo. E quando Salomão enxergou que essa promessa não era para ele como filho, ele tomou posse dela. E ele falou o quê? Eu vou construir esse primeiro templo. E fez de tudo a partir dali para erguer o primeiro templo de pedra. E o que aconteceu? De acordo com o Testamento de Salomão, que é a história que ele conta, ele recebeu um chamado do arcanjo Miguel. E esse arcanjo entregou um presente a Salomão, um anel que tinha um símbolo. Esse símbolo é um símbolo bem conhecido. Ele é conhecido hoje como Estrela de Davi, que é aquela estrela de 6 pontas. Sei. Mas na verdade ele é a estrela ou o selo de Salomão. Com esse anel, Salomão poderia ter domínio sobre demônios. E o que aconteceu? Começaram... Um anel de poder? Quase que um anel de poder, só Do que... Senhor dos Anéis. Quase isso. Só que ele não tinha qualquer poder. Por exemplo, no Senhor dos Anéis a gente tem o poder da invisibilidade, né? Ele coloca ali, ele começa a ver um... Lá ele era um tipo de um... Tinha sinais nele para os demônios obedecerem? Exatamente. Aquele símbolo era como se fosse um selo de poder em cima dos demônios. Um sigilo. E como é que ele iniciou esse processo e iniciou, né, essa captura, entre aspas, desses demônios para construir o templo? No meio da construção existia um rapaz trabalhando lá que chegou para Salomão, logo depois ele recebeu o anel, e disse assim, eu tô sendo atormentado por uma entidade de madrugada. Ela drena a minha energia, tudo que eu ganho aqui trabalhando, financeiramente falando, ele leva de mim, ou faz com que ele gaste com coisas que ele nem precisava, talvez, mas assim, o cara não conseguia fazer com que dinheiro sobrasse no bolso dele e só vivia cansado, destruído. Era um demônio que estava, de certa forma, sugando ele ali. Tipo de um vampiro. Quase que um vampiro. E aí o que aconteceu? Esse demônio... Olha lá o anel lá, pro pessoal ver como que era. Exatamente. Esse demônio, ele iria obedecer a quem tivesse esse anel. Então o que Salomão fez? Sabiamente, assim, entre aspas, né? Entregou o anel pro rapaz e falou assim, olha, quando ele aparecer nessa madrugada na sua casa, você vai jogar o anel em cima dele e vai citar meu nome. E vai falar o nome de Salomão. E aí o cara fez isso. No momento em que ele jogou o anel em cima desse demônio, é como se o anel tivesse, de certa forma, conseguido aprisionar o demônio. E a partir dali, no outro dia que ele entregou o anel de volta a Salomão, esse demônio nunca mais atormentou o rapaz, porém, devia satisfações ao próprio Salomão. E a partir daí Salomão viu que poderia utilizar demônios para lhe auxiliarem em diversas coisas na sua vida. Tanto na parte de inteligência, de sabedoria, quanto na parte de recursos, como ganhar mais dinheiro ou, principalmente, construir o templo. Vamos rolando um pouquinho para baixo aí para dar um contexto para a galera. O símbolo
no selo de Salomão, no anel de Salomão, é um símbolo utilizado no sistema religioso até os dias de hoje. Não sei se você sabia disso. Muitos dos líderes religiosos, pode ser que saibam, ou pode ser que não saibam, mas usam esse anel. Eu trouxe um exemplo aí para nós. Lá. A gente tem ali na esquerda, o primeiro, Agenor Duque, que é um líder religioso protestante, utilizando esse anel. A gente tem o profeta Mirim, Miguel Oliveira, também, com um anel trazendo o selo de Salomão. Inclusive, até pouco tempo atrás, um dos vídeos que ele fixou no perfil dele no Instagram é mostrando esse anel. Ah, é? Não tem como saber se o cara sabe realmente o significado dele ou simplesmente usa como muitas das pessoas usam, sem conhecimento. Usa, né? Silas Malafaia, quando ele tinha um programa Vitória em Cristo, que era transmitido na televisão aberta, um dos símbolos por trás dele também ali era a estrela de 6 pontas. E, curiosamente, hoje, de forma subliminar, esse símbolo está até mesmo nas notas de dólar. Quando nós olhamos ali na pirâmide, que tem um olho que tudo vê, e encaixamos o selo de Salomão nessa pirâmide, nós encontramos a palavra maçom, em inglês, mason, que é uma mensagem subliminar trazida pela própria maçonaria no seu domínio. E o que a maçonaria tem em envolvimento, né, com a parte de Salomão? Salomão é como se fosse o primeiro construtor. Salomão, dentro das lojas maçônicas, ele é venerado. O ponto principal em uma loja maçônica é o trono de Salomão. Onde eles tratam aquele pedaço ali como algo realmente sagrado, porque Salomão foi o primeiro construtor. Maçonaria é a sociedade dos construtores, né? A palavra maçom significa construtor. E Salomão foi o primeiro construtor, né, do templo que mudou completamente a história das religiões no mundo. Então, quando nós falamos sobre religião, maçonaria, o selo de Salomão, a gente está falando praticamente das mesmas coisas. Romer, tem como descer um pouquinho mais nesse estudo aí? Vamos lá. Eu trouxe essas imagens aí, Vilela, para que o pessoal possa entender como esse símbolo ainda é muito utilizado nos dias de hoje. Eu citei a nota de dólar, nós temos esse símbolo em um dos planetas, que é o planeta Saturno, onde temos ali um hexagrama de forma subliminar nele. Na bandeira de Israel, por exemplo, tem muita influência de Salomão no povo de Israel, e uma adoração oculta que existe no sistema atual em cima do próprio Saturno. Por exemplo, a capa da revista The Economist, que está aparecendo ali embaixo, essa capa ela foi lançada no ano 2025. Cadê? Sobe um pouquinho. Acima de tudo, acima de toda essa confusão, desse caos que nós estamos vendo aí, nós temos Saturno. Então, quando nós falamos de Saturno, exatamente, Saturno é aquele que devora os seus filhos, né? Não é à toa que o próprio Epstein, por exemplo, fazia rituais dedicados a Saturno, né? Fazia rituais dedicados a deuses pagãos, como o próprio Baal, por exemplo, ou Moloque, que foram deuses que Salomão também acabou servindo na sua velhice. De acordo com as escrituras, Salomão se afastou de Deus, que seria o Deus de seu pai, o Deus de Davi, e acabou cultuando Astarote, Moloque, que requeria sacrifícios de crianças, assim como o próprio Saturno, por exemplo. Então Salomão se afastou de Deus e cultuou deuses pagãos. Essa influência de Salomão cultuando deuses pagãos, que está descrito na Bíblia mesmo, a gente não está falando, eu estou mesclando informações apócrifas com informações das escrituras para o pessoal entender que existe uma ligação sobre isso. Essa informação, ela faz com que você compreenda perfeitamente por que Salomão parou de adorar o Criador e foi adorar, por exemplo, outros deuses. Então, imagine, Salomão se diz um dos homens mais sábios do mundo, um dos homens mais ricos desse mundo. Ele disse que conseguiu a riqueza e a sabedoria advinda de Deus. Deus se comunicava com ele em sonhos. Porém, a grande pergunta é, se Salomão conseguiu essa sabedoria de Deus, era um homem tão inteligente, tão sábio, por que é que ele foi adorar outros deuses? E é aí que a gente entra no apócrifo Testamento de Salomão. Por quê? Porque se ele realmente tinha recebido essa sabedoria de Deus, ele não iria adorar outros deuses. Mas se ele recebeu essa sabedoria de demônios, que é o que descreve o próprio Testamento de Salomão, em que os demônios trouxeram muitas informações para ele, a gente entende que ele passou a adorar esses demônios de certa forma e abriu mão do verdadeiro Criador. E é aí que nós conseguimos responder um pouco daquela dúvida que eu soltei para o pessoal aqui no início. Será que o sistema religioso quis esconder algumas informações, deixando tais livros como apócrifos, para que as pessoas não tivessem acesso a esses livros por esse templo?
O primeiro demônio, aquele que eu falei há pouco tempo atrás, o qual aquele servo de Salomão jogou o anel e o capturou, se chamava Ornias. Esse demônio, ele fez com que Salomão tivesse acesso a muitos outros. Salomão chegou em Ornias, que foi esse demônio o qual o rapaz capturou, e começou a perguntar diversas coisas para ele. Tirou muitas informações, como por exemplo, o que ele fazia, quais eram os poderes deles, quais eram as fraquezas dele e de outros demônios, e quais outros demônios ele conseguiria trazer para o poder de Salomão. Então, Ornias trouxe mais outros 72 demônios que auxiliaram ele na construção desse templo de pedra. Salomão, então, capturando esses 72 demônios, percebeu que tinha grande poder. Uma curiosidade para o pessoal. Esses demônios hoje, eles estão ativos de certa forma em um estudo que Salomão fez no nosso mundo. Por exemplo, Salomão não escreveu somente o Testamento de Salomão. Ele criou um estudo que chama Goetia, que é um estudo que envolve magia negra, de certa forma, e vai ensinar pessoas a invocar esses demônios. Esses demônios, eles podem ser invocados ainda nos dias atuais e são invocados mais do que as pessoas imaginam. Eu vi essa Goetia, tem um monte de sinais, sigilos, né? Um para cada demônio, não tem? São 72 sigilos, com desenhos realmente estranhos. Já vou mostrar para o pessoal aí. Tem aí? Eu trouxe para mostrar, a gente já vai chegar lá. Vocês sabiam que, de forma subliminar, a galera usa praticamente todos os dias esses sigilos? E o pior, isso está envolvido até mesmo no mundo das crianças, principalmente. Como assim? Você lembra daquele desenho japonês chamado Pokémon? Claro. Pô, foi mundialmente conhecido, né? Você sabia que Pokémon foi inspirado no Testamento de Salomão? Não. Qual que é a ligação? Dá uma olhada nessa imagem aí. Eu falei sobre Salomão jogando um anel e capturando o demônio Ornias. Por exemplo. É o esquema dos como eles capturam Pokémon. Agora, olha lá como é que Ash, né, que era o personagem principal ali do Pokémon, capturava um Pokémon. Pois é. Ele simplesmente jogava a Pokébola em cima do Pokémon. Cara. Pokémon é Pocket Monster, né? Exato. É monstro de bolso. Na verdade, são demônios. É. E se você puxar, a gente já vai ver aí, inicialmente, quando o Pokémon lançou o desenho, foram 151 Pokémons. Só que muitos deles eram evoluções, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Charmander era o número 1, que é esse que a gente colocou inicialmente na tela. Ele evoluía para Charmeleon e depois ele evoluía para Charizard. Então, somando o principal, que era o Charmander, com as suas evoluções, nós tínhamos 151 Pokémons iniciais. Certo. Só que se você cortar essas evoluções, pegar só os principais, por exemplo, pegava o Bulbasauro, o Charmander, o Pikachu e por aí vai, você tem 72 Pokémons diferentes. Ô, louco, cara. Cara, Não é coincidência, com certeza. não, Os com caras certeza fizeram não. baseado Eles se basearam no apócrifo do Testamento de Salomão. pra criar um desenho pra criança. E olha o sucesso que o desenho fez, Pô. cara. Foi um negócio de assim... Até hoje, né, cara? Até hoje. Foram décadas, né? Décadas de sucesso, um negócio mundial. Explodiu, a galera gosta muito. As pessoas na rua saíam querendo capturar Pokémons. Na verdade, elas estavam fazendo uma menção subliminar ao próprio Salomão. Elas estavam capturando demônios ali. E os Pokémons foram, de certa forma, baseados nos demônios de Salomão. Por quê? Existem os sigilos, da forma que você citou, mas existem os demônios também com a aparência de cada um deles, porque Salomão coletou o máximo de informações possíveis sobre cada um desses demônios. E meio que desenhou a imagem deles conforme ele via nesse estudo chamado Goetia. Então, o selo, o sigilo, ele simplesmente era uma forma dele invocar esses demônios para auxiliá-lo, e a aparência física de cada demônio é diferente de tudo que a gente já viu em nós, seres humanos. São seres completamente diferentes. Algo interessante também é que, como eu citei, né? Não se ouvia... Olha lá, esses aí são os sigilos. Cara. Presta atenção... E aí embaixo o nome do demônio, né? O nome Astaroth, de cada um deles. Beric. São 72 no total. Tá. Eu peço pro pessoal aí de casa, prestem atenção nesses desenhos. Prestem atenção nesses desenhos aí, que eu vou já trazer uma informação muito interessante para que as pessoas possam entender como isso está influenciando a vida de muitas pessoas atualmente, além do desenho Pokémon. Porque o desenho Pokémon foi um pequeno exemplo disso, tá? Sim. Mas isso aqui, esses sigilos, pode ser que muitas pessoas que estão assistindo aqui, elas não reconheçam isso, ou nem conheçam, nunca tenham ouvido falar sobre isso. Mas isso aqui está na vida de muito mais pessoas do que todos podem imaginar. Por exemplo, pequeno exemplo,
o desenho animado de Pokémon. Aí a gente já fala sobre o público infantil. E é perigoso você ter algo envolvendo o público infantil, porque as crianças, elas são o futuro da nação. Pois é. Quando o sistema consegue, de certa forma, encostar, entre aspas, nas crianças, ou manipular as crianças Cara, isso pode mentalmente... ficar na cabeça delas e só ser ativado lá na frente, ela Exatamente. ficar no subconsciente, né? Exatamente. E fora a normalização, porque elas começam a se acostumar com isso. Né? Com os nomes, com os sinais. Sim, sim, exatamente. Olha que interessante. Descendo um pouco mais, nós temos Salomão solicitando que aquele primeiro demônio dele, então, chamasse outros demônios. E aqui eu tenho uma das histórias mais curiosas que estão descritas no Testamento de Salomão, porque lá a gente tem toda a história sendo narrada por ele, do começo ao fim, em detalhes. E como ele conseguiu fazer algo que está escrito no primeiro livro de Reis, ali no versículo 6, capítulo 7. Eu vou ler para o pessoal que está em casa. E edificava-se a casa com pedras preparadas. Como as traziam, se edificava. De maneira que nem martelo, nem machado, presta atenção nisso, hein, Vilela? Tá. Nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu no templo ali quando ele era edificado. Isso tá na Bíblia mesmo, 1 Reis 6, 7. Tá, o que tem a ver, então? Não se ouvia barulho na obra da construção do Templo de Salomão. Foi uma obra monumental. E era estranho porque não tinha barulho, é isso? A Exatamente. galera fala, pô, Como que não tem barulho de martelo, de obra? Por exemplo, o Templo de Salomão em São Paulo, para quem está em São Paulo hoje, foi reerguido, entre aspas, aí, por Edir Macedo, Universal do Reino de Deus. Enorme lá. Que é uma referência à adoração de Salomão, feita pela própria maçonaria, porque Edir Macedo é um maçom. Né? Ele não é assumido, mas você vê que a fachada das lojas da Universal do Reino de Deus, elas são exatamente a mesma fachada das lojas maçônicas. E eu trouxe uma imagem aí para confirmar isso que eu tô falando. Se o Homer conseguir colocar na tela aí para nós. Olha aí. Mesma fachada, mesmo modelo. Edir Macedo, de forma subliminar, ele faz uma referência com seus templos da Universal. Nossa, o Edir Macedo nessa tá meio Gollum, não tá? Tá, foto meio My Pressure. talvez ele esteja carregando ali os dízimos e as ofertas. Quem Pode sabe? ser, pode Ou o anel. O anel, exatamente, Poxa. ele tá com o precioso lá. Ele me lembrou do Gargamel tentando Gargamel, capturar cara, os Murphys, né, tá cara? mais pra Gargamel. Gargamel, mais... total. Gargamel! Então, quando a gente olha para esses líderes religiosos, a gente vê que tá tudo interligado. Edir Macedo é um cara que é maçom e venera Salomão. Então, por isso ele ergueu o Templo de Salomão. E quando nós olhamos para as Escrituras e quem é de São Paulo enxerga a monstruosidade que é, por exemplo, a réplica que Edir Macedo fez, consegue compreender que não tem como o cara construir um templo daquele sem fazer barulho. Ah, não, claro que não. Barulho de serra, de martelo, entre outras coisas. Então, como ele fez isso? Ele intimou um desses 72 demônios, que se chamava Asmodeus. Asmodeus é aquele ser ali, daquela imagem que vocês estão vendo aí. Você vê que é um ser que 3 cabeças, é isso? são 4 cabeças, 4 cabeças. de animais distintos e que era um dos demônios que tinha grande poder. Por que ele intimou Asmodeus? Porque ele recebeu a informação por meio de um outro demônio que Asmodeus sabia da existência de um tipo de verme que se chamava Shamir. E é aquele verme que está ali na imagem também. O Shamir, ele comia madeira, comia ferro, comia pedras. E ele conseguia fazer cortes precisos, gigantescos, de forma razoavelmente rápida, em silêncio, para que Salomão conseguisse executar a construção do templo mais rápida. Então Salomão solicitou a Asmodeus, que era um demônio, que mostrasse para ele a localização de onde ele conseguiria o Shamir, para que ele conseguisse construir o templo de forma mais rápida, com cortes mais bem feitos, precisos e sem barulho. E Asmodeus, então, em toda a história da luta entre Salomão e Asmodeus, porque Asmodeus tentou enganar Salomão, da onde estava esse verme aí, esse Shamir. Isso que eu penso, o cara mexer com um demônio, a chance de você ser enganado, o Exatamente. demônio na teoria tem mais sabedoria que um humano, porque ele tá mais tempo aqui e tudo mais, então... Exatamente. Como que Salomão garantia que, apesar dele ter o homem mais sábio, né, ele ter pedido sabedoria Sim. a Deus e tal, como ele pode não ter sido enganado por algum desses demônios, né? E tanto é que no final da vida dele, aí a gente já sai do apócrifo, Ele se volta pra arrepende, Bíblia. né? Não, ele não se arrepende. Não? Não se arrependeu. É um dos enganos que o pessoal também acredita. Fala, Salomão se arrependeu. Eu achei que sim. Mas não há em lugar nenhum da Bíblia.
e nem no testamento de Salomão que ele se arrependeu e voltou a adorar a Deus mesmo, ao Criador. Então Salomão ele morreu adorando esses outros deuses. Acredito eu, aí já é minha opinião, que ele fez isso justamente pelo engano desses demônios aí. Entendi. Né, por ser enganado por esses demônios, porque é como você falou, né? Quem é que vai mexer com tais entidades imaginando que o negócio vai dar bom, né? Vai dar certo. E Salomão, ele realmente era sábio, porque quando ele foi ter esse embate com Asmodeus, ele não foi diretamente. Ele selecionou um dos seus homens mais fortes, que é chamado de Benaia Ben Joiada, e falou pra ele ir lá diretamente a Asmodeus e pegar essas informações. Mas aí Asmodeus é um demônio sábio também. Ele era um demônio que tinha sabedoria e que ele, em certo momento, passou parte da sabedoria dele para Salomão. Entendi. Mas o que aconteceu? Na história do testamento de Salomão, o próprio Asmodeus consegue convencer Salomão de retirar o anel e entregar o anel para ele. Então o que acontece? Quando o Salomão retira o anel, ele pega o anel de Salomão e passa a dominar Salomão. Então, certo momento da vida de Salomão, ele descreve que ele ficou enfraquecido, ele ficou triste, a energia dele foi sugada por Asmodeus, até que ele conseguiu reverter a situação mesmo debilitado e pegar o anel de volta e aprisionar esse Asmodeus. Então foi um dos demônios que mais deu trabalho para ele na construção do templo e um dos que mais ajudou, entre aspas, porque ele entregou esse Shamir, né, que é o verme que faz os cortes silenciosos e faz parte de toda a construção, para que ele pudesse aí, na história, né, do Testamento de Salomão, executar essa construção.